França elimina Marrocos e está em mais uma semifinal consecutiva. Eita, vem comigo nesse vídeo repercutir um pouco sobre essa classificação da seleção francesa. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do eFoot e hoje para falarmos novamente da seleção francesa. França essa que vence Marrocos desta vez por 2-0 e está novamente em mais uma semifinal de Copa do Mundo. Já são 3 seguidas, tá? 18, 22 e ambas as duas indo para a final e agora em 26 está mais uma vez na semifinal e que... Já falei pra vocês que, na minha opinião, eu acho que a França será finalista, e isso eu já tô cravando aqui desde a fase de grupos, e pra mim não importa qual for o adversário, seja a Espanha, seja a Bélgica, a França está no nível que, eu já tô citando aqui pra vocês, né, que pra mim é um nível quase imparável, né, é um nível invencível, na minha opinião, que é muito difícil bater de frente. Mas vamos perguntar um pouquinho sobre essa partida, né? Falar um pouquinho sobre a França, enfim, como jogou, né? E também, antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês sobre a partida passada da Argentina e também da Colômbia. Eu tava para trazer o vídeo para vocês sobre a classificação das duas, aliás, eliminação da Colômbia, né, nos pênaltis para a Suíça, mas não deu tempo porque eu tive um imprevisto, não consegui assistir tanto a partida da Argentina, eu peguei, sei lá, os primeiros 20 minutos, não consegui assistir mais, e da Colômbia, cara, eu só vi os pênaltis. Então, assim, eu não queria trazer o vídeo pra vocês e falar abobrinha, né, ou falar informações que não eram muito condizentes com o que foi a partida, então eu optei por não trazer análise das duas, tá? Mas, de qualquer forma, a Argentina agora enfrenta a Suíça, não tendo nenhum imprevisto, eu vou trazer o vídeo pra vocês aqui no horário certinho, e também, enfim, as demais partidas também eu vou estar trazendo. Inclusive, amanhã podem vir aqui no canal que vai ter vídeo da Espanha, logicamente, porque eu estou trazendo o vídeo da Espanha, né, de todas as partidas. Fechou? Então, peço desculpas aí por esse imprevisto, mas vamos seguir para falar da França, né? França é essa, meus amigos, que além de tudo, vamos falar dos 11 titulares, né, que a gente costuma falar no início aqui. Então, vou falar dos 11 titulares, que o time da França é o time base mesmo desta Copa, não mudou tanta coisa da partidas anteriores contra o Paraguai. E são eles, né, os 11 titulares. Manhã, Koundé, e eu vou falar Lucas, tá? O nome dele eu não sei se é Daini, se é Dini, eu vou falar Lucas, que é o primeiro nome dele, tá? Então, Lucas, Upamecano e Saliba na zaga, indo pro meio de campo, Koné e Rabiot, e no ataque barra pontas, como né, taco aqui, o Dembélé, o Doué, ou seja, ele preferiu o Doué, né? Assim, eu acho que o que tá acontecendo é uma rotação muito grande do Barcola e do Doué, que eu acho que o Deschamps, ele tá tendo essa ideia sentado de quem ele quer manter de titular, né? Mas pra mim, eu já tô cravando isso que eu falava desde o início da Copa, né? Acho que pra mim o Doué é mais titular que o Barcola nesse momento. Não é que o Barcola seja ruim, muito pelo contrário, a Copa do Barcola acho que é muito regular, mas o Doué, ele consegue fazer mais que o Barcola diante dos 90 minutos. Mas se eu pudesse dizer para vocês que uma parte ali ofensiva da França, que é tecnicamente a mais fraca de todas, eu diria esta ponta, porque eu acho que tanto o Barcola quanto o Doué não conseguem entregar o mesmo que o Dembélé, por exemplo, entrega, ou o Olise e, obviamente, o Kylian Mbappé, né? Mas, enfim, então deixamos manteve o Doué como titular, e aí Olise no meio de campo e Mbappé no ataque, certo? Era esses os 11 titulares da França, um timaço, né? Não tem nem muito o que destacar aqui. E aí vamos puxar já para os 11 titulares de Marrocos, né? Que são eles, Bono no gol, Hakimi e Salah Eddine nas laterais. Eu acho que a melhor partida que eu vi do Salah Eddine foi contra a Holanda, né? Eu não cheguei a ver a partida contra... Quem que foi a partida anterior? Não lembro, mas a partida anterior de Marrocos, né, que eles fizeram, enfim, uma partidaça, um placar muito amplo, não assisti ela inteira, então eu não sei se o Salah Eddine entrou, se ele foi bem, não vou lembrar agora de cabeça, vocês me perdoem. Mas contra a Holanda eu vi, e contra a Holanda eu acho que ele foi muito bem, né, ele entrou depois do segundo tempo, no finalzinho ali, próximo das prorrogações, e acho que o Salah Eddine fez uma boa partida, juntamente com outro ponta de Marrocos que jogou muita bola também. Mas, enfim, mas eu não vi a partida passada, então não sei se o Salah Eddine já foi titular ou não, né, mas de qualquer forma optaram então por ele titular nessa partida. Então as laterais, como eu já citei, o Hakimi e ele, Mazraoui jogou de zagueiro hoje, tá? Mais pra frente eu falo um pouquinho sobre esse time de Marrocos, aí se der um tempinho eu falo sobre essa zaga, tá? Então Mazraoui e Diop fechando ali a zaga marroquina. No meio de campo, o El Anaoui, né? O Anaoui, ele tá fazendo uma boa Copa, né? Estava, aliás, fazendo uma boa Copa, então acho que a titularidade dele é justa. E o Boadi, né? O Boadi e o Anaoui são, enfim, bons jogadores no geral. Talbi e Brahim Dias nas pontas. E fechando com o Onali e o Cano, não sei se é Canons, enfim. É esse então os 11 titulares de Marrocos. E aqui eu já quero fazer uma ressalta rapidinho pro Brahim Dias, tá? O Brahim Dias nas Copas das Nações Africanas, né, que foi a principal competição que ele começou a jogar vestindo a camisa marroquina, depois que ele optou pela questão da dupla nacionalidade,
ele teve seu protagonismo, ele foi muito importante para aquela Copa, né? Muito importante para a campanha ali, apesar do lance dele na final, que ele cavou, enfim, acho que você já deve estar farto de ouvir isso, né? Então, apesar desse deslize dele, eu acho que a Copa foi muito boa, a Copa dele, né? E o Brahim, cara, ele pegou um papel que não era, talvez, nem precisava ser dele, mas pela qualidade técnica, pelo nível que ele joga, né? Ele joga no Real Madrid, então, assim, é um nível muito, como pode dizer, um nível muito alto, né? E ele é muito requisitado por isso. Então, por nível que ele foi imposto para entrar nessa seleção marroquina, ele tinha sim um status de craque. Eu acho que ele correspondeu muito bem quando ele começou a jogar. Ele puxou um protagonismo que eu achei interessante. Só que nesta Copa, agora eu posso afirmar, né, que Marrocos foi eliminado, eu consigo contar nos dedos as partidas do Hakimi que ele foi bem mesmo. E assim, é óbvio, né? Não são todas as partidas que Marrocos jogou, mas eu digo contar nos dedos porque eu acho que são no mínimo uma ou duas. No mínimo. Eu destaco a primeira partida de Marrocos, né? A estreia contra o Brasil. O Hakimi foi bem, mas com certeza não foi o melhor. E todas as demais, o Hakimi não foi protagonista em nenhuma. Como eu falei, só teve uma partida de Marrocos que eu não vi, que foi a passada. Eu vi melhores momentos, né? Mas eu não cheguei a ver ela inteira. Então, uma coisa é você ver melhores momentos, né? E outra coisa é você ver ela inteira. Então, não sei se o Hakimi foi muito importante, foi um protagonista na boa partida de Marrocos passada. Mas, mesmo não vendo aquela, de todas as outras que eu vi, partidas inteiras, que eu acompanhei todas as partidas de Marrocos inteiras, eu não vejo o Brahim Dias como esse exemplo de protagonista ali, o cara que puxou totalmente a responsabilidade. Eu vejo muito mais pelo lado do Hakimi, é óbvio, né? É um status muito alto do Hakimi, é o jogador mais campeão e vencedor nesse elenco de Marrocos, mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais desse protagonismo em volta do Brahim Dias, né? Mas enfim, de qualquer forma, agora dá pra afirmar que a Copa do Brahim Dias não foi lá aquelas coisas. E tá tudo bem, é um jogador novo, é a primeira Copa dele, se eu não estou enganado, então não dá pra eu cobrar tanto ele aqui, né? Mas é porque ele fez uma boa Copa das Nações Africanas. Ele puxou o protagonismo naquela Copa, fez gols importantes. Então eu esperava um pouquinho mais do que eu ouvi do Brahim, né? Mas enfim. Prosseguindo então, depois eu falo da estatística mais pra frente. O jogo, né? Falar um pouquinho sobre a análise do jogo. A França, cara, é uma equipe que ela te cerca em ambos os dois fatores aqui. Você quer ser uma equipe mais defensiva? Tudo bem, a França vai bombardear a sua defesa. Você quer ser uma equipe mais ofensiva? Tudo bem, a França vai explorar o contra-ataque. O Deschamps criou um time que dificilmente, mas sim muito difícil, tem uma ponta solta, tem um erro, né? Tem algo que possa ser cauterado. A França impõe uma jogabilidade, cara, que é impressionante, assim, ela é avassaladora por vários fatores, né? E protagonista também por isso. Primeiro, pelo fator que a França consegue se adaptar ao jogo. Eu trouxe pra vocês no vídeo contra o Paraguai, que acho que foi um dos jogos mais importantes pra gente entender esse favoritismo da França, que eu falei que naquela partida contra o Paraguai, a França, na minha opinião, ela teve que se adequar perante o que o Paraguai estava impondo no jogo, né? Que era uma defesa completa, se pudesse ali os 11, aliás, jogadores iriam para a defesa, né? Porque era uma ideia de jogo que o Paraguai seguiu, tentando explorar o que ele fez com a Alemanha, né? Mas a França, mesmo assim, conseguiu explorar, conseguiu mais ataques, teve muitas finalizações, boas defesas do goleiro paraguaio, né? Do Orlando Gil. Então, assim, é uma seleção que, por mais que tenha dificuldades nas partidas, por mais que pode pegar um adversário que impõe mais respeito, mesmo assim, mesmo diante de todas as circunstâncias, a França consegue se adaptar ao jogo. E isso, para mim, é o que corresponde ao favoritismo da França. A França, ela consegue ter esse discernimento do que fazer na partida em poucos instantes, sabe? E isso é o que eu acho mais impressionante, tá? Enfim, então a França é uma equipe que consegue se adaptar muito bem. A França é uma equipe que consegue ter essa ideia de jogo muito ampla do que quer fazer. E o Deschamps explora muito bem os contra-ataques. Deschamps, né, logicamente a França também, explora muito bem os contra-ataques. A França é uma equipe que de poucos passes, é o que eu sempre falo, né? Poucos passes está no ataque. E principalmente uma segurança tranquila do meio campo para a defesa. Cara, que partida do Koné. Assim, que partida do Koné, que partida do Rabiot. E se você passa por essas duas muralhas, por esses dois excelentes jogadores, você ainda tem um Pamecano que, meus amigos, eu tô cansado de destacar o Pamecano aqui, né? Quem acompanha minhas análises da França desde o início, cara, desde o jogo de Senegal, eu tô do jogo de Senegal contra o Iraque, contra a Noruega, contra o Paraguai, enfim. Eu tô desde o primeiro jogo citando a excelentes, aliás, atuações do Upamecano na defesa. Ele que é um bom jogador, sempre foi, né? Mas eu não tava botando tanta fé que a Copa dele seria tão extraordinária. E se a França tem poucos gols, que depois eu trago essa estatística pra vocês, é muito, mas assim, muito pelo fato do que o Upamecano tá fazendo uma Copa espetacular, ok? Enfim, então é um time que é muito difícil você chegar no ataque, você chegar na defesa deles, é muito difícil, porque a França não dá brechas. E se você tenta explorar essas brechas, a França te mata, cara. A França, um contra-ataque, acaba contigo. E pra mim, isso se diz muito do que aconteceu nessa partida.
Tanto que eu anotei estatísticas do primeiro tempo, pra gente ter uma noção de como a França jogou aqui. No primeiro tempo, por mais que saiu no 0x0, teve, tudo bem, o pênalti perdido do Kylian Mbappé, mas, cara, foi 49% de posse da bola da França contra 51% de Marrocos. Marrocos teve um pouquinho, né, a mais de aproveitamento aqui, só que as finalizações, meus amigos, é piada aqui, se você for analisar. 13 finalizações da França, 13, contra uma de Marrocos. Uma de Marrocos contra 13 da França. Então, assim, a França teve menos posse de bola, mas mesmo assim isso não importa pro ataque letal da França. A França ter ou não ter posse de bola, sinceramente, é algo irrelevante no sistema tático da França. Eu destaquei isso contra o Paraguai, né, que a França não teve tanta posse de bola na maioria do jogo, mas assim, não precisou, né, porque na maioria dos espaços que, as brechas, aliás, que a seleção paraguaia dava, a França explorava os ataques e eventualmente grandes chances surgiam. Então é uma seleção, cara, que precisa de poucos lances ali, ela não precisa ficar controlando o jogo inteiro, mas se for preciso, ela também faz. Mas ao meu ver, a França joga muito melhor sem a posse da bola. A França joga muito melhor explorando ataques e um erro do adversário, com a pressão alta principalmente, que impõe muito do Doué, impõe muito do Barcola, perdão, do Dembélé, impõe também um pouquinho do Olise. Então essa pressão alta que a França faz, também o querendo ou não o Kylian Mbappé. Então, essa pressão que a França impõe para o adversário é, para mim, a maior arma da França, porque ela impõe essa pressão alta, o adversário, na maioria das vezes, peca numa saída de bola, sobra um bom lance ali para a França, e todos os lances que a França chutar são grandes chances. Assim, é difícil, muito difícil, você ver a França chutar 15 finalizações seguidas e as 15 forem ruins. É difícil. Das 15, eu tiro uma média de pelo menos 8 indo pro gol, e se, né, ali conseguir manejar bem o chute, dessas 8, sei lá, 5 indo muito pro gol, né? Ou seja, 5 contando com uma defesa absurda do goleiro ou eventualmente gols, né? Então é uma seleção que dificilmente você consegue parar. Como eu falei, você tá numa armadilha, cara. Jogar com a França é você estar numa armadilha. Se você corre para um lado, você tem chance de perder. E se você vai pro outro, também. E se você fica no meio, você também perde. Então é muito difícil parar essa França, tá? Mas enfim, finalização em geral, como eu falei, foram 13 contra 1. Só que na partida inteira foram 22 da França, com 8 delas sendo no gol, além das 8, 2 no gol, além também do pênalti perdido do Kylian Mbappé. E dessas 5 de Marrocos, uma foi no gol. Eu fiquei impressionado, eu não sabia que uma tinha ido no gol, né? Apenas uma, mas enfim. E no geral, de posse de bola, Marrocos se sobressaiu com 52% contra 48% da França. Mas como eu falei, a França não precisa de posse de bola, né? Então assim, gente, o primeiro tempo é o que eu trouxe das estatísticas para vocês. Marrocos teve um melhor aproveitamento de posse de bola. Marrocos teve um jogo mais equilibrado em, né, boa parte ali das chances. Mas as maiores chances do jogo foram da França. A França em nenhum momento sofreu perigo. Porque a França, mesmo não tendo posse de bola, né, tanta posse de bola perante seu adversário, ela sinceramente, cara, tá pouco se lixando para isso. Porque em bons lances de ataque, a França é imponente, a França mostra o seu ataque avassalador e, consequentemente, explora, né, boas chances ali. Com isso, aos 28, aliás, eu até não tá aqui. Aos 28, pênalti do Kylian Mbappé. Sofrido pelo Lucas, né? Lucas Dini, enfim, o lateral marroquino. Um pênalti que é discutível, né? Na minha opinião foi, mas eu também acho que existe uma margem para você se questionar se foi ou não. Só que de qualquer forma, ele sofreu os pênaltis, teve o lance, né? Um tempinho ali pro VAR checar, enfim. Até porque depois que o juiz deu no campo o pênalti, ainda teve uma checagem do VAR antes, para depois ele confirmar. E aí, Kylian Mbappé ia pra bola, buscando marcar o seu 20º gol, tá? E aí ele acaba perdendo com uma boa defesa do Bono, que, meus amigos, se não é o Bono, esse jogo tava definido no primeiro tempo. Sinceramente, se não é o Bono, cara, Marrocos já tinha perdido os 45 primeiros minutos do primeiro tempo, né? Mas enfim. Então o Bono faz uma defesa absurda, uma defesa que aí consegue equilibrar o jogo, né? Porque se naquele momento a França faz o gol, a tendência era goleada. Marrocos cresce, porque ele não é, de certa forma, o Kylian Mbappé entristece um pouco, né? Fica um pouquinho cabisbaixo ali com aquela perca de pênalti, mas com o acerto do Bono, o Marrocos cresce. Então é duas medidas, né? E com isso começa então a ter melhores aproveitamentos de Marrocos temporariamente. Porque eu acho que a França começa a se achar de novo no jogo e aí começa a atacar mais. Só que de pouco faz, porque o Bono faz muitas defesas, Marrocos consegue se equilibrar melhor da defesa e o primeiro tempo se encerra no 0-0. Segundo tempo, então, o Kylian Mbappé, como eu falei, ele estava um pouquinho mais escondido no jogo depois da perca do pênalti. Assim, cara, influencia, né? Perder o pênalti influencia muito. Perder o pênalti, você dá uma boa partida, mas aí você perde ele, você fica com medo da sua seleção ser eliminada, você fica com medo daquele pênalti fazer falta, mas porque o Mbappé
felizmente para ele, hoje não fez falta nenhuma, porque o próprio Kylian Mbappé, aos 60 minutos, faz o seu primeiro gol na partida. Então, aos 60 minutos, o Kylian Mbappé faz o seu primeiro gol com a assistência do Doué, né? O Kylian Mbappé recebe na ponta, pega ali a assistência do Doué que tinha passado anteriormente e chuta de fora da área, faz um golaço e chega a esses números, meus amigos. 20 partidas em Copas e 20 gols. Só isso. Nesta Copa, 8 gols e 3 assistências. Ou seja, ele bateu novamente a artilharia com o Messi, né? Estão brigando ali, acirrados os dois. O Messi tem um gol a mais na história das Copas, então ele ainda é o maior artilheiro em Copas. Mas se o Mbappé não bater ainda nessa Copa, que eu acho que existe completamente margem para isso, se ele não bater, ele eventualmente vai fazer uma Copa que vem, né? Porque, cara, os dois estão muito ali, para páreo, e a Copa que vem, provavelmente o Messi não vai jogar, enquanto o Mbappé provavelmente deve estar garantido, né? Então, ele que tem 27, se eu não estou enganado, então 27, então ali tá numa margem ok para jogar mais uma Copa. E aí é isso, aí ele provavelmente vai ultrapassar. Mas eu ainda acho que o Mbappé passa nesta Copa, cara. Ele só tá um gol abaixo do Messi. Então eu acho que ele ainda passa nessa Copa. Enfim, Kylian Mbappé, como eu falei, marca seu 20º gol. Um gol muito importante, que naquele momento abria a porteira, né? O que estava se encaminhando para uma goleada, porque a França estava muito melhor. E eu esperava uma partida melhor de Marrocos. Então, assim, eu sei que a França iria passar, era, né, muito provável a França passar, porque é uma equipe muito melhor. Mas eu esperava que Marrocos talvez oferecesse mais perigo, cara. No jogo inteiro, meus amigos. 5 finalizações no jogo inteiro, cara. Então, Marrocos tentou, mas parece que não estava conseguindo explorar os ataques da melhor forma. Parece que não estava tendo aquele passe, sabe, aquele passe encontrado num plano futuro ali, não estava achando. O Marrocos não estava se encontrando no ataque. Enquanto aliás, do outro lado a França estava muito melhor. E com isso, aos 66, então 6 minutos depois, o Dembélé faz o seu gol. Ele que, eu tinha citado para vocês, ele não tinha nenhum gol em Copa, né, na sua carreira, só que ele já chega a 5, só nessa Copa, né, então Dembélé marca mais um gol importantíssimo, e aí 2-0, fecha caixão, daí já era, como eu falei, tava se encaminhando para uma goleada, né, e olha, eu vou dizer mais para vocês, eu acho que se não for o Bono, se não for o Bono ou também o pé calibrado ali, que alguns jogadores não tiveram, a França poderia sim ter feito mais uma goleada, mas tranquilamente aqui, porque Marrocos tava tentando, cara, mas a defesa da França é muito boa. A defesa da França é difícil passar, né? Enfim, e aí com isso, então, se encerra desta forma, com esses 2-0. Tendo uma chance pra lá, uma chance pra cá, a França ainda assim atacando mais, mas não surgiu mais nenhum gol após isso, nenhum pênalti ou algo do tipo. E Marrocos está eliminada. Marrocos é que só tem uma vitória, se não me engano, contra as seleções europeias, se não estou muito enganado. Eu não sei se era contra o Brasil ou contra a Escócia. Eu vi dois fatores aqui, eu não sei ao certo qual dos dois seriam, né? Qual duas partidas, aliás, seriam. Mas é isso, apenas uma vitória da seleção marroquina contra europeus, enquanto a França segue embalada aí, né? Imparável, aliás. E segue para mais uma semifinal. A terceira seguida, tá? 18, 22 e 26. Terceira seguida. E que, eventualmente, meus amigos, está na final. Eu já tô antecipando aqui porque para mim não tem erro. França na final. Agora, vamos falar rapidinho sobre estatísticas da França, né? Da seleção em si. A França tem 14 gols nesta Copa, tá? 14 gols. E dois gols tomados, tá? Então, é a melhor ataque absurdo da Copa, né? E tá em terceiro das melhores defesas. Perde para a Espanha, que não tomou nenhum gol, e para a Colômbia, que eu não sabia disso, mas a Colômbia tomou um gol só, né? Não fazia a mínima ideia. Então, Colômbia provavelmente vai se manter nessa colocação, mas a Espanha pode descer alguns degraus porque ainda vai jogar, enfim, pode tomar mais gols, né? Até a França também pode descer, é claro, mas isso vai ficar agora para uma semifinal porque a França já está garantida e a Espanha ainda é dúvida. E eu não cravo aqui a Espanha na semifinal não, tá? Sendo bem sincero. Então, só para encerrar aqui, tá, gente? Só para encerrar essa análise do vídeo, queria destacar rapidinho sobre a seleção marroquina, que eu falei, né, que é destacar da zaga, se desse um tempinho. O Mazraoui, então, ele foi para a zaga muito pelos problemas de lesões, enfim, jogadores ali que não estavam tão bem. Então, muito por esses problemas que o Marrocos sofreu, por isso optou pelo Mazraoui na zaga. Não que ele não faça isso, ele faz essa parte defensiva no geral, tanto lateral quanto zaga. Mas não é a função de ofício dele, né? A função de ofício dele é lateral, mas só para contextualizar melhor, tá? Então, pra mim, a seleção marroquina, cara, creio ou não, cai de cabeça erguida, né? Se eu não me engano, se eu não tô enganado, em 22 eu acho que a Marrocos foi eliminado pra França. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que foi eliminado pra França também. Enfim, mas é eliminado para a França, que é uma excelente equipe. Acho que não é nenhuma vergonha ser eliminado pra França, sinceramente. E ainda nem tomou uma goleada, então tá ótimo. Além com maior aproveitamento de posse de bola. Então, assim, realmente é eliminado de cabeça erguida, né? Então,
méritos aí para a seleção marroquina, que tá vindo uma crescente muito boa e que eventualmente em 2026 vai estar uma seleção tão boa quanto. Marrocos, cara, tá vindo na escada por escada ali, degrau por degrau, e muito breve vai estar uma seleção, assim, tão forte a ponto de bater com uma França, né? Mas ainda vai ter que correr mais um pouquinho, porque tá um pouquinho longe da França. Do outro lado da França, meus amigos, eu tô destacando ela aqui em todas as partidas, né, que vocês sabem. Trago análise aqui e falo o de sempre, que a França é franca favorita para ir pra final, franca favorita para ser campeã, e de todas as seleções que detinham um favoritismo, a França sempre correspondeu, está correspondendo até agora, e provavelmente vai continuar correspondendo, porque, como eu falei, França é finalista, na minha opinião. Mas é isso, eu quero saber de vocês, então deixa nos comentários o que vocês acham dessa seleção francesa, né? Acha que realmente dá pra decretar que tá na final, tem que ficar de olho aberto porque a Espanha pode surpreender, ou quem sabe a Bélgica, né? Que eu errei todos os meus palpites, tá? É impressionante, eu errei todos os meus palpites. Eu acho que eu só acertei a França e a Espanha, e a Argentina, né? Mas de resto eu errei todos os outros, impressionante. E já, aliás, no próximo vídeo eu trago, né, meus palpites pras quartas, mas enfim, de qualquer forma é isso. Então, é isso, gente. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo para falar da Espanha.